Senhor presidente, senhores vereadores, quem nos acompanha aqui no nosso plenário e também pelos veículos de comunicação do nosso Parlamento Municipal. Senhores, na sessão de quarta-feira, pós-carnaval, nós tivemos aqui, nobre vereador Marco Antônio, ex-líder do governo, uma atitude um pouco desagradável do ponto de vista do debate político do Parlamento. Nós tivemos requerimentos do vereador Adriano rejeitados aqui por uma atitude, digamos que, infantil e pouco contributiva com o bom funcionamento do nosso Parlamento. Charles Montesquieu escreveu uma obra muito importante, L'Esprit des Lois, o Espírito das Leis, que trata da natureza dos governos. Não nos interessa julgar os governos, mas compreender a sua natureza. E também, em outra obra, ele fundamentou a divisão dos poderes e dizia uma frase muito interessante: estaria tudo perdido se um mesmo homem ou um mesmo corpo exercesse os três poderes: o de fazer as leis, o de executar e o de julgar as leis. Por que digo isso? Porque nós aqui, parlamentares, nós não podemos, em hipótese alguma, nobre líder do governo, cercear aquela que talvez é a nossa principal atribuição estabelecida na nossa Carta Constitucional, que é a prerrogativa de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Cada vez que esse poder se nega a solicitar uma informação ao Executivo, está rasgando a sua própria função. E se os vereadores que sabem que existe irregularidade naquela solicitação de informação, também estão cometendo o crime de prevaricação. Então, quero apelar a vossas excelências que mais nenhum requerimento solicitando informação seja rejeitado aqui por essa Casa Legislativa, porque cabe a nós contribuir com o Poder Executivo. Ouço com a parte, nobre líder do PDT, vereador Ivan Nats. Ouvimos em a parte o vereador Ivan Nats. Muito obrigado, vereador Jefferson Fortes. Seguindo na linha da fala de Vossa Excelência, lembrar que a Câmara de Joinville está com 4 CPIs em trabalho, a Câmara de Florianópolis com 5 CPIs em trabalho e a Câmara de Itajaí com 2 CPIs em trabalho. E a Câmara de Vereadores de Blumenau, desde que a presidência era do antigo Gaspar, eu acho que por volta de 15 ou 20 anos atrás, 2001, não faz uma investigação. Não faz uma investigação de fatos graves, com provas contundentes, como é essa do transporte escolar rural, que já tenho a assinatura de Vossa Excelência e da bancada do PT. A gente tem que refletir sobre isso, nosso papel constitucional de fiscalizar o poder público e não se omitir em troca de cargos públicos, que é o que acontece aqui no governo. Muito parabéns pela fala de Vossa Excelência. Obrigado, vereador Ivan Nats. Ouço o meu companheiro, vereador Adriano. Ouvimos em a parte o vereador Adriano Pereira. Cumprimentar Vossa Excelência pelo pronunciamento com relação ao CPI. Este vereador, obviamente, já assinou também, mas queria tocar no assunto inicial de sua fala com relação aos requerimentos e dizer que a questão de rejeitar o requerimento de um vereador nesta casa, como tem ocorrido com este parlamentar aqui, resulta no quê? E eu vou dar um exemplo. Numa sessão retrasada, foi aqui derrubado pela maioria dos vereadores aquele requerimento que eu pedi o transformador na frente da escola João Joaquim Fronza, vereador Vanderlei, lá na Itopavazinha, porque o vereador Ienzo Veneza disse que não necessitava, porque no sábado que passou agora seria implantado o transformador. E agora, em contato com a direção, este vereador falando com o diretor da escola, com aquele do Candário, o transformador não foi implantado. Quer dizer, não pude exercer o meu direito aqui através de um requerimento a maioria dos colegas vereadores, e agora eu quero que a maioria dos colegas vereadores resolva o problema do transformador na frente daquele educandário na Itopavazinha. Obrigado. Obrigado, vereador Adriano. Senhores, nós não podemos mais cometer isso. Não pense a base do governo que contribui com o governo rejeitando os requerimentos aqui nesse plenário. Muito pelo contrário, enfraquece o poder legislativo e facilita a vida do executivo que não toma as providências cabíveis. Senhores, também quero tratar de outros fatos interessantes aqui. Nosso artigo 37 da Constituição, que esculpiu os princípios da administração pública, esculpiu talvez o mais importante deles, que é o da publicidade. O princípio da publicidade
analisado profundamente é a proibição do segredo. Não pode se ter segredo em todos os atos e acontecimentos da administração pública. Quero citar aqui alguns fatos interessantes. Tivemos denúncia de servidores que fraudavam o carnê do IPTU. Tivemos denúncia aqui. A imprensa divulgou, se abafou o caso, ninguém mais se fala nisso. Ano passado, fiscal de obras e posturas, foi preso, cobrando propina de um empresário na Água Verde. Ninguém mais tocou nesse assunto, senhores vereadores. Trago agora um fato novo, muito zum, mas já tenho algumas informações importantes. Servidora do RH da Prefeitura, desde 2010, fraudava o contrato com os ACTs. Fazia rescisão do contrato em junho, em julho reativava o CPF, cadastrava a conta dela para depósito, senhores. Pelo que se identificou, mais de 120 mil reais, essa servidora roubou dos cofres públicos. Peço mais 1 minuto e meio para Vossa Excelência, presidente. Mais 1 minuto e meio para Vossa Excelência, devido aos apartes. Obrigado, presidente. Então, senhores, esse fato dessa servidora merece esclarecimento, seu Moisés. Merece esclarecimento para a população. Por isso, eu quero pedir aqui, para esse legislativo, para a base do governo, para que a gente aprove hoje, para que o secretário de administração venha aqui na Câmara e preste as devidas informações. Nós temos que saber disso. A população de Blumenau tem que saber disso. Se era só uma servidora, se tinha político também envolvido, chefia envolvido nesse processo de corrupção estabelecido no RH da Prefeitura de Blumenau, senhores. Com os ACTs, essa servidora cadastrava sua conta e recebia no lugar dos ACTs. Temos que tomar conhecimento disso. Esse Poder Legislativo também, vereador Ivanates, tem que tomar as medidas que lhe cabem, as medidas constitucionais e as prerrogativas que lhe cabem para investigar essa situação. Espero que o Executivo não jogue esse fato também para baixo do tapete. Não esconda isso. Não esconda da população, não esconda do Poder Legislativo Municipal, mais esse caso de corrupção que se soma aos outros 2 nos últimos 3 anos da nossa cidade. Seria isso na tarde de hoje, senhores.